eu convido a você abrir a sua Bíblia e nós fazemos a leitura do texto de Hebreus, capítulo 10, do verso de número 19 até o verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 25. Todos acharam? Aqueles que não acharam podem acompanhar, será também projetado o texto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Até esses versículos número 25. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pelo privilégio de estar aqui com os irmãos, podendo reunir aqui, Senhor, para adorar ao Senhor, e agora também para receber a porção da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que não somente aqueles que estão aqui, ó Pai, participam deste culto, mas também temos irmãos que estão participando através dessa transmissão, de suas casas, irmãos que não puderam, por conta de alguma dificuldade, de algum compromisso, até mesmo, ó Deus, e este recurso que o Senhor está dando, que seja um recurso que verdadeiramente alcance esses corações, da mesma maneira, ó Pai, que também o nosso coração aqui está sendo alcançado. É a Tua palavra, traga, Senhor, revelação dessa palavra ao meu coração e ao coração da Tua igreja, que assim, ó Deus, a recebe. E toda honra e toda glória seja dada a Ti. Declaramos também, Senhor, que todo atrapalho, todo impedimento, ó Deus, toda barreira, tudo aquilo que se levanta para nos impedir de receber, ó Deus, da Tua palavra, seja agora cancelado e quebrado, ó Deus, e desfeito em nome de Jesus. Que o nosso pensamento e o nosso coração sejam, Deus, levados cativos a Jesus, sujeitos a Deus, a voz do Teu Espírito. Ensina-nos com a Tua palavra, enche-nos do Teu conhecimento. É o que nós desejamos e entendemos que é o que nós precisamos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu trago nessa noite para a nossa meditação, sendo essa a primeira meditação, primeira ministração de 2023 que eu estou fazendo aqui, é um privilégio poder retornar a essa casa. Semana passada o pastor Francisco Barros esteve ministrando, já tínhamos agendado, conversando com ele, e o Senhor nos permite hoje, poder compartilhar com os irmãos. E o tema que eu trago é: como está a sua fé? Como está a sua fé? Temos observado do dia a dia, a conduta da igreja no geral, não só trazendo uma palavra que seja de peso ao coração da igreja local, mas no geral aquilo que temos visto, é lógico que nos preocupa de forma muito mais forte, é também a realidade da igreja local, a qual nós fazemos parte, e queremos assim que os irmãos alavanquem, cresçam, desenvolvam, ao invés de retroceder. Por isso, a meditação nessa noite que o Senhor trouxe para compartilhar com os irmãos, desde a semana estive debruçado em cima desse texto, buscando ao Senhor a confirmação, como está a sua fé. Olhando para o histórico, o fundo histórico dessa carta, que nós não sabemos aí ao certo, de forma firme, o autor, mas nós vemos que o autor dessa carta aos Hebreus demonstra a preocupação com a fé dos seus leitores. A igreja do Senhor que vivia no início
dos primeiros séculos, quando já se tinha passado todo aquele tempo do Pentecoste, a igreja já tinha sofrido uma primeira perseguição e ainda continuava sendo perseguida, e alguns sendo bombardeados para não continuar mais, ou talvez com propostas. O Senhor, ele estabelece agora esse texto sagrado, essa carta aos Hebreus, à igreja do Senhor dos primeiros séculos, e é demonstrado aqui a preocupação acerca da fé dos irmãos. É uma admoestação, e ela, na verdade, ela vai recomendar. Nós vamos observar que essa carta, não sei se você já teve a oportunidade de ler, mas é uma recomendação, para que a nossa fé seja robusta, seja produtiva e também edificante. Então, ele vai trabalhar combatendo algumas ações nocivas em relação à fé, que tem de destruir a fé, mas com o propósito de gerar e trazer no coração da igreja, que ela entenda e desenvolva uma fé que seja robusta, produtiva e edificante. O autor também lembra, aos irmãos, que Cristo cumpriu tudo em sua obra, e por isso ele pode e ele nos possibilita uma caminhada de fé eficaz. Então, qual é o argumento, a base de argumentação? Nós vamos ver sempre ele fazendo essa comparação, e uma das comparações que ele traz ao longo de boa parte, grande parte da carta, é ele declarar o sacerdócio de Cristo, de Jesus, mais eficiente, na verdade eficaz, comparado ao sacerdócio de Arão. Então, ele vai trazer e mostrar que Cristo cumpriu a sua obra, e Jesus, a obra de Cristo, ela é eficaz, e por conta disso, nele nós podemos ter uma caminhada de fé também eficaz. O autor apresenta um critério de avaliação, buscando a preservação da qualidade dessa fé genuína, a qual ele está no relacionamento de Cristo e no relacionamento também com os irmãos, no relacionamento com as pessoas, no relacionamento uns com os outros. E eu quero aqui, diante desta avaliação, apresentar aos irmãos aqui algumas perguntas também, para a gente trazer uma avaliação de como encontra a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de vida. E a primeira pergunta que eu trago é: você é firme ou é vacilante na caminhada? Qual o perfil? Você não precisa responder alto, responda no seu coração, não precisa falar nem com a pessoa que está do seu lado, mas para o Senhor. Mas qual o perfil? Você sabe identificar o seu perfil de fé, de caminhada? É firme ou é vacilante? Você é aquele que está pronto a todo momento, você está disposto a todo momento, ou você é aquele que, de repente, dependendo das circunstâncias, a situação, você acaba, e daí você desanima, e você volta, enfim. A primeira pergunta é essa. Outra pergunta: como você mantém o seu coração e a sua mente limpos? Você mantém coração e mente limpo, ou sujo, impuro, com pensamentos, com alimentos que não servem para nada, mas de repente, você se pega cheio, com a mente totalmente cheia de informações desnecessárias? Como você mantém o seu coração e a sua mente, limpo ou sujo? Você se alegra em pensar na herança de Cristo, na herança que você tem com Cristo? Você tem alegria de pensar nisso? Você se alegra que o Senhor, ele estabeleceu uma herança, e ele vai voltar, e ele vai te entregar, ou ele vai te recolher um dia e vai te levar? Ou você é daquele que, quando fala sobre a herança, você já pensa em morte, e aí você tem, uma aversão? Tem gente que ele quer a herança de Cristo, mas ele quer viver, e ele quer ter a experiência de Enoque. Ele tem medo da morte. Qual é o seu pensamento em relação a isso? Uma outra pergunta também é: você se mantém unido a Cristo diariamente? É um hábito seu manter-se unido a Cristo diariamente? Lembra que nós estamos fazendo uma avaliação, e o Senhor nos permite fazer essa pesquisa no nosso coração.
Uma outra pergunta: você se mantém disponível para servir a Cristo, servir ao Senhor, servir os irmãos e servir aos outros? Você é aquela pessoa disponível para servir as pessoas? Você gosta de servir? Eu quero ficar com essas perguntas. São poucas perguntas, mas elas são suficientes para uma avaliação quando a nossa intenção, o desejo do nosso coração, nós entendemos que é agradar a Jesus em primeiro lugar. Tudo isso vai nos levar a desembocar em um lugar. Se nós estamos realmente agradando ao Senhor, estamos na direção certa, estamos caminhando de forma certa ou não. Teríamos talvez a oportunidade de levantar outras aqui para avaliação, mas você fica com essa. Como está o seu relacionamento diário com o Senhor? Como anda a intenção do seu coração? Você é disponível para o serviço ou não? Você alimenta a sua mente, o seu coração, com aquilo que o mantém limpo? Ou você nem se preocupa quando você vê, né, e nós sabemos que a boca ela vai falar o que o coração está cheio. Às vezes nós encontramos alguém que fala: mas é difícil, pastor, porque esse mundo, você sabe, todo mundo à nossa volta fala palavrão, de repente o crente está lá falando palavrão pior que o mundano. Mas isso aí, irmãos, é porque se você não manter a sua mente limpa, você vai começar a falar tudo que é colocado na sua mente. Então, é preciso manter a mente e o coração limpo. Fazer uma auditoria, assim, diária. Então, são algumas perguntas. O texto sagrado nos exorta a não desanimar. Talvez olhando diante disso, daquilo que nós temos como responsabilidades, aquilo que nós temos como chamado, vem aquela fala: poxa, mas eu estou tão longe. O inimigo traz uma palavra dizendo: olha, será que você vai conseguir? Será que realmente você foi chamado para isso? Será que você tem, alguns falam, será que você tem aptidão para ser um cristão? Irmãos, ninguém nasceu com aptidão de ser cristão. Nós nascemos na semente do pecado. Nós somos transformados. Nós tornamos uma nova criatura. O Espírito, a presença do Senhor nos transforma em nova criatura. Então não tem essa, ninguém tem aptidão. Mas o fulano lá parece que ele já nasceu. Não, ele tem dado permissão ao Espírito Santo para moldar a sua vida mais e mais. É por isso que Paulo fala: não vos moldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se eu permito ser moldado ao molde, ou talvez assumir o molde do mundo, eu vou ser aquilo que o mundo quer fazer da minha vida. Agora, se eu permitir que o Senhor seja o molde na minha vida, eu teria um coração, uma mente transformada e restaurada. Então o texto vai nos levar, vai nos exortar a não desanimar, mas perseverar firme na fé em Cristo, sem vacilar. É algo maravilhoso que esse texto que nós lemos fala, e ele cita aqui o autor, onde ele apresenta uma das características de caminhar, de desenvolver, sem vacilar. Não podemos dar lugar ao vacilo, e vacilo muitas vezes não é porque você é obrigado a vencer. O vacilo ele vem por uma desatenção, por tirar os olhos do Senhor. Quando Pedro começa a afundar diante daquela tempestade, é porque ele teve um vacilo de tirar os olhos do Senhor. Não é porque naquele momento as ondas ficaram mais fortes, as águas tornaram mais altas, o vento ficou também mais forte, acima do poder de Jesus. Não, ele tirou. Então o vacilo é quando nós tiramos os olhos do Senhor, somos seduzidos a olhar em outra direção, ao invés de continuar olhando para o Senhor. Eu quero observar com você 3 importantes recomendações. Esse texto nos apresenta recomendações, onde o autor desse texto sagrado, ele vai nos levar a preservação, a preservar a nossa fé, a preservação da nossa fé. A pergunta é: como está a sua fé? Querido, você sabe que o que você tem, que chama a atenção do inimigo, e ele está de olho, querendo roubar de você, sabe o que é? É a sua fé. Nós encontramos pessoas que hoje estão à beira do caminho, caídas, que um dia estiveram até mesmo ministrando,
como líderes, cuidando de um rebanho, mas hoje estão muitas vezes derrotados, estão dominados por um vício, estão sentindo realmente totalmente envergonhados, não conseguem, até sabem, mas não conseguem. Por quê, irmãos? Lhe foi roubado a fé. Por que acontece de lares serem destruídos? De repente estava bem, o marido vai para um lado, vai para o outro, porque a fé foi roubada. Essa é a referência. Então, como vai a sua fé? Esse texto vai nos traz aqui 3 importantes recomendações acerca da preservação da nossa fé. A primeira, eu quero ler de novo com você o versículo 19 até o verso 22, para a gente poder rever esse texto. Depois nós vamos ainda continuar, observando o que o texto nos fala. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Irmãos, a primeira recomendação que nós temos aqui nessa orientação desse texto sagrado de Hebreus é a seguinte: o sacrifício de Jesus nos dá acesso a Deus. Você precisa guardar, é uma recomendação que o Senhor traz, uma lembrança àqueles irmãos que estavam achando que o tempo deles tinha passado, que tinha vencido, como se fosse um contrato de trabalho, como um contrato de prestação de serviço. De repente você estabeleceu um contrato de prestação de serviço numa empresa e chegou no término, no final, e a empresa não quer renovar. Aí você fala, é tempo de dar tchau, e aí você vai embora. De repente você gostava muito daquele lugar, você gostava do ambiente, você gostava das pessoas, você se dava bem, mas agora acabou o meu tempo. Acabou o meu tempo, eu tenho que procurar o meu caminho. Essa recomendação nos traz o entendimento, e é isso que ele queria trazer àqueles irmãos que estavam sendo também bombardeados, que o sacrifício de Jesus nos dá acesso a Deus. Eles estavam vivendo como se o tempo deles tinha acabado. Tem gente que vive um ano na presença do Senhor e no outro ano, por conta de algumas dificuldades, ou da forma que ele terminou aquele ano, ele começa o ano quando aquele tempo tinha acabado. Aí lá no outro ano ele começa a olhar para trás e dizer, em 2022, em 2021, ele começa a lembrar como saudosismo, como se tivesse acabado, e agora Deus pegou aquela unção, tudo aquilo que ele passou para ele, e deu a outro, e ele ficou na saudade. Satanás usa muito isso. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente, ele nos dá acesso a Deus, e o autor, ele vai incentivar os crentes a permanecerem animados, ele encoraja aqueles irmãos a continuarem firmes na fé, e ele diz, tendo pois irmãos intrepidez para entrar no Santo do Santo, ele está dizendo, continue da mesma maneira, entendendo ainda mais, que vocês não vão ficar apenas no átrio. Talvez muitos daqueles irmãos viveram a experiência de levar os animais e oferecer como sacrifício somente através da vida do sacerdote, mas agora eles viviam um novo tempo, aonde não era mais o sacrifício de animais, eles mesmos poderiam entrar no Santo do Santo, eles não poderiam nem entrar no lugar santo, que é o lugar dos sacerdotes, muito mais do Santo dos Santos, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. E ele entrava, oferecia o sacrifício, aspergia diante do altar o sangue do animal, e aí ele saía rapidamente. O autor traz a lembrança dizendo, peraí, lhes foi roubada a informação disso. Você tem acesso diante de Deus. Tem gente que parece que vive uma vida como se Deus tivesse trancado, trancafiado, jogado a chave no meio do oceano, e dizendo, olha, eu não quero mais ninguém na minha sala. Satanás põe essa desculpa, como se você fosse impedido a entrar. E a primeira recomendação é, você tem livre acesso à presença de Deus, à sala de Deus, ao Santo dos Santos. E a pergunta daqueles irmãos era o seguinte, mas como eu vou entrar na casa de Deus e não morrer? Porque eles já tinham aquele conceito, aquele conhecimento da tradição, da lei, que mesmo o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, de qualquer maneira ele poderia ser morto, e não era qualquer um que entraria. E a resposta que é trazida pelo autor é, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele traz a lembrança daqueles irmãos, ele começa a encorajar aqueles irmãos, e essa palavra quer trazer a você encorajamento. Aquilo que você viveu ontem, aquilo que você viveu ano passado, você pode viver ainda mais esse ano. Mas a partir do quê? Do acesso, de você não deixar para trás, ou de entrar, ou achar que foi fechada a porta, foi trancada a porta ao Santo dos Santos. Continue tendo essa mesma intenção de entrar no Santo dos Santos. O acesso foi aberto. Jesus estabeleceu um novo e vivo caminho através do seu sacrifício. Ou seja, Cristo é o caminho que leva o pecador até Deus. E essa declaração do próprio Jesus, quando ele instruía aos discípulos, e ele estava falando sobre justamente esse acesso. Eu vou a um lugar, e eu quero que vocês também estejam nesse lugar. E aí entram os discípulos e falam: para onde o Senhor vai? E nós nem conhecemos o caminho. E Jesus estava falando justamente desse acesso ao Pai. E ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é esse acesso. E para que os crentes fossem mais encorajados, o autor ele traz uma ênfase dizendo: tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E essas palavras, queridos, o autor ele afirma aos irmãos que ao entrarem na presença de Deus, eles iam oferecer um culto coletivo, ou talvez um culto individual. Quem estaria lá para oferecer, para interceder diante do Pai a eles? Quem seria? O sacerdote, que além de abrir o caminho, derramando o seu sangue, com a sua carne, que o véu se rasgou, dando acesso, onde ele atrai os pecados, e agora não é mais o véu feito por mão de homem, mas o seu próprio corpo, mas ele está agora diante do Senhor, como um sacerdote, que cumpriu todas as coisas, assentado diante de Deus, porque toda a obra foi terminada, e ele está lá para interceder por nós. Ele encoraja aqueles irmãos dizendo: espera aí, gente, vocês não entenderam, vocês não têm que dar tchau dizendo que acabou. Não, vocês têm um acesso livre, vocês têm um novo e vivo caminho. Vocês só conheciam a presença de Deus através da lei, onde você levava a sua oferta diante do sacerdote, aonde ali diante do altar do sacrifício você apresentava, e ele oferecia o sacrifício, e ele levava o sangue do animal lá para dentro do sumo sacerdote, e lá ele oferecia diante de todos anualmente. Agora não há um novo e vivo caminho, não é um caminho morto, não é uma oferta morta, mas é uma oferta viva, que ela intercede todos os dias por nós, por você. Por isso você pode entrar. Você entende, irmãos, por que você não precisa ter uma fé morta? Porque o caminho, ele é novo, e ele tem outro detalhe: ele é vivo. Não tem como ter uma fé morta num caminho que é vivo. Você tem esse acesso diante do Senhor. Mas agora, no verso 22, a igreja é exortada a chegar perto do Senhor, mas não de qualquer maneira. E é isso que nos chama a atenção, quando ele vai trazer aquilo que o Senhor exige de nós. É lógico que nós temos a liberdade, nós temos a oportunidade, mas nós temos a responsabilidade de que maneira estamos nos colocando diante do Senhor. E é isso que ele vai trazer aqui, alguns aspectos da nossa atitude, ou talvez do nosso passo de fé, do nosso comportamento de fé diante do Senhor. E ele vai trazer: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com a água pura. Aqui nós temos esses 4 aspectos. Primeiro, sincero coração. Verdadeiramente as pessoas comprometidas com Cristo, o seu interior autenticado pela palavra através das suas atitudes, um coração sincero. Você precisa ter um coração sincero. O coração sincero não está dizendo que você precisa ter um coração que seja sem nenhum tipo de pecado. Mas sincero é quando você tem conhecimento que você precisa ser autêntico. Você não precisa ser aquela pessoa que não passa por nenhum problema. Você tem que ser autêntico, sincero, sincera. Para aproximar diante do Senhor, é preciso sinceridade sem falsidade. Nós sabemos o que aconteceu com Ananias e Safira.
quando eles ofereceram diante daquilo que havia na igreja. Todos estavam oferecendo os seus bens, vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído. No capítulo 5, ali de Atos, nós temos esse relato, querido, quando eles também combinaram o preço, venderam a propriedade, e eles enganaram, ou tentaram enganar aos apóstolos e ao Espírito Santo, trazendo uma parte do dinheiro. Foi quando Pedro pergunta, pelo poder do Espírito Santo: a quanto que vocês venderam? E eles falam: tanto. E ele estava mentindo, e Pedro fala: por que vocês propuseram mentir ao Senhor? E assim aconteceu que eles foram condenados naquele momento. Acabou morrendo o esposo, vindo a mulher perguntar do marido, fizeram a mesma pergunta, e ele confirmou dizendo que era por aquele tanto, e ele diz assim: eis os pés daqueles que acabaram de sepultar o seu marido. Queridos, havia falsidade. Quando você se colocar diante do Senhor, rasgue o seu coração. Você pode muitas vezes viver uma vida de aparência diante dos homens, diante das pessoas, e esse que é o grande problema. Achamos que Deus é como o ser humano que não conhece o nosso interior. Deus sabe como está o seu interior, e muitas vezes queremos dar uma de bonitinho, de engomadinho diante do Senhor, e nós precisamos aproximar. Ele é o livre acesso, aproximar diante dele com sincero coração. Esta é a exortação que chega àquela igreja. De que maneira você tem se aproximado diante do Senhor? Um outro aspecto, querido, que nós vemos aqui nesse versículo: plena certeza de fé. Aqui vai falar de uma confiança inabalável ao Evangelho de Cristo, a certeza de que Deus existe. Plena consciência, quando você chega diante do Senhor para orar, você tem certeza que Ele te ouve. E é isso que o autor vai colocar novamente no capítulo 11, no verso 6, quando ele fala: olha, a fé é a firme confiança daqueles que buscam o Senhor, aqueles que creem, que acreditam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Apresentar diante dEle com uma plena certeza de fé: o meu Deus existe. Coração purificado da má consciência, vai falar da salvação, livre da justiça. Eu fui lavado, comprado pelo sangue do Cordeiro, não só da justificação, mas também da confissão, quando eu me apresento diante do Senhor. E assim como diz em 1 João, capítulo 1, 9, eu confesso o meu pecado ao Senhor, porque a palavra diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar, vos purificar os pecados, e vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Um coração purificado da má consciência, que me leva ao arrependimento, que me leva a um tempo de santificação. E esse versículo 22, nessa exortação, nós vemos o autor falando: lavado o corpo com a água pura. O autor indica a purificação que ela é realizada pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode realizar a limpeza, a purificação na vida do indivíduo, como também no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Precisamos entrar na presença do Senhor. Ele fala: aproximemo-nos. Você tem se aproximado ao Senhor dessa maneira? Essa é a exortação que o Senhor nos traz nessa primeira recomendação. E a primeira recomendação é: o sacrifício de Jesus vai nos dar livre acesso, total acesso, liberdade de acesso a Deus. Mas não somente essa recomendação. Eu quero continuar prosseguindo com os irmãos a nossa meditação no verso número 23. Ele vai dizer aqui: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha que lindo, mano, que maravilhoso, irmãos. E a segunda recomendação que nós temos aqui, ele está dizendo: prossiga firme em Jesus e suas promessas. Quantas pessoas têm deixado de prosseguir? Quantas pessoas têm retrocedido? Retrocedem, não guardam firmes, não continuam mais, não conseguem. E eu quero que você entenda, querido, que proclamar a fé é muito importante, mas perseverar nela é essencial. Eu não sei há quanto tempo você está caminhando com o Senhor, mas talvez no início da sua caminhada você era daquele que você teve um encontro com o Senhor e você saía pregando para todo mundo, proclamando, anunciando, falando até para poste: aleluia, glória a Deus, é bom isso, que você continue falando. Nós precisamos falar ao Senhor.
Mas isso é triste. Se tudo isso passou, e não somente isso passou, mas também a alegria de caminhar com o Senhor, e você está pensando, eu vou parar, não vale mais a pena. Por isso eu quero dizer, querido, perseverar na fé é essencial para aquele que quer conquistar em Cristo. Você deseja conquistar em Cristo? Você precisa perseverar. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, mas cabe a nós, cada um de nós, perseverarmos, crendo naquilo que foi profetizado. Eu não sei há quanto tempo você está orando por alguém da sua casa. Eu não sei quanto tempo você está esperando a realização da obra ou completar da obra na sua família. Eu não sei há quanto tempo você tem sido esbofeteado pelo inimigo por conta da sua firmeza de fé, e ele tenta, e eu falo esbofetear porque ele tenta escarnecer. Ele não tocou em você, mas esbofeteando através de palavras, muitas vezes de escárnio, mas o Senhor te sustentando, e a sensação que temos muitas vezes é essa, que estamos sendo como que esbofeteados, mas por amor ao Senhor. Há quanto tempo isso tem acontecido? Mas a palavra nos traz algo maravilhoso, e ela vai dizer assim: guardemos firme a confissão da esperança. Irmãos, você talvez tenha na sua casa alguma caixinha de joias. Talvez você tenha muitas joias de muito valor, e por isso você precisa de um lugar bem seguro. Ou talvez você tenha alguns exemplares, ou talvez um anel que você ganhou de alguém, ou uma corrente que você comprou. Mas você sabe que isso aí é de muito valor, e aí você precisa guardar. Você não deixa em qualquer lugar, você não usa em qualquer circunstância, em situações especiais você usa, diante daquilo que estamos vivendo, porque é precioso. É mais ou menos isso que o autor está dizendo, aqueles irmãos. É algo precioso, por isso precisa ser guardado com firmeza. Você não pode pegar algo de valor e guardar de qualquer maneira. Você não pode deixar em qualquer lugar aquilo que é de valor. Guarde com firmeza. A intenção do autor sagrado era trazer a lembrança daqueles crentes a permanecerem firmes na confissão da esperança em Cristo. O que você tem de mais importante na sua vida? Você tem os seus filhos, você tem a sua casa, você tem o seu casamento, a sua esposa, o seu esposo. Querido, tudo isso é importante, mas o de mais importante que nós temos é a confissão da nossa esperança, que é Cristo. Guarde com firmeza. Eu não sei quantas pessoas já tentou agredir o seu filho na sua frente, ou humilhar o seu filho na sua frente. Qual foi a sua reação? Você foi amigo? Você acabou saindo muitas vezes de si, não é assim? Por um mecanismo de defesa, uma reação, sem pensar, porque tentou tocar em alguém que é importante para você, porque é de grande valia, de grande valor, não importa. Eu me lembro uma vez quando eu fui rescindir o primeiro contrato de trabalho, a primeira empresa que eu trabalhei registrado. Ainda menor de idade, na época tinha 15 anos, e foi feito todo o contrato, minha mãe assinou como responsável, e aí no final daquele tempo de serviço, foram um ano quase, né mãe, 8 meses de serviço, assim quase um ano, foi um ano, o patrão foi em casa, e eu com 16 anos, com 15 para 16 anos, imagina, eu trabalhava de bicicleta na rua, de office boy, né, fazendo entrega num laboratório de prótese. Não era flor que se cheira mesmo, lógico que tinha, né, toda aquela vontade. Eu sempre falei para os irmãos que, graças a Deus, que minha mãe, ela foi serva, temente ao Senhor, obediente, decisiva, que o que Deus colocou no coração dela, que tinha para mim, ela não abriu mão, mas eu não queria, e hoje eu amo a Jesus de todo o meu ser, e compartilho com todos. Enfim, finalizando aquele momento, aquela primeira experiência, ele foi em casa e foi fazer algumas observações para a mãe lembra, né mãe? E estava no sofá ali de casa, depois de ter assinado tudo, levou o dinheiro da rescisão, e ele falou mais ou menos assim: olha, esse menino aí, a senhora, falou para ela, a senhora é uma pessoa de fé, mais ou menos assim, ele falou, né, religiosa. A senhora é uma pessoa decente, religiosa, boa, mas esse seu filho aí, esse aí não vai dar nada.
Isso aí não... Ó, eu só estou dizendo para a senhora porque eu conheço o que aconteceu lá, e começou... Minha mãe levantou e falou assim, em nome de Jesus eu digo para você, cala a tua boca. Levantou como Davi levantou diante do Golias. Quem és tu, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Em nome de Jesus, ele vai dar certo sim, porque eu quero e Deus quer. Então, em nome de Jesus, eu rejeito isso, eu cancelo isso, em nome de Jesus. Mas ela levantou com toda, eu falei, vai grudar no pescoço, vou ter que apartar aqui. E ele ficou quieto, né, mãe? E eu falei, eita, foi mais uma experiência que valeu a pena, porque mudou aquelas palavras. Ela não aceitou, havia uma confissão de esperança. A esperança que ela queria ver o filho transformado. Por isso ela não abriu mão. Prossiga firme em Jesus e nas suas promessas. Ah, mas a promessa que o Senhor fez foi lá para o carcereiro, mas Ele também serve para você. Quando diz uma palavra de fé, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Então você creia, querido, mas não apenas numa palavra que foi lançada como um jargão, não, mas como um ato de fé, como uma confissão de esperança. Ah, queridos, por quê? A confissão de esperança em Cristo, tendo em vista que muitos estavam sendo tentados naquela época a abandonar, a retroceder e a voltar aos antigos hábitos, a viver uma vida dupla de o Evangelho de Jesus e das práticas dos rituais, como muitos ficaram os rituais judaizantes. E ele estava dizendo, não, vocês não podem ficar assim. Mas como aqueles irmãos iam conseguir viver aquela confissão de fé? E da mesma maneira, talvez venha para você, mas pastor, é difícil. Como eu vou conseguir viver uma confissão de fé nesse tempo que eu estou vivendo? A realidade dos irmãos dos anos 60 antes de Cristo, depois de Cristo, e 70 é diferente, a sociedade, mas querido, o inimigo é o mesmo. Ele usa ciladas no seu tempo para poder nos desencorajar, para roubar a nossa fé. O que eu devo fazer, pastor, para poder continuar firme na confissão, na minha fé, que eu tenho na esperança do Senhor? Aqui ele traz a resposta, qual deve ser a nossa postura. Nesse mesmo versículo ele fala, primeiro, sem vacilar. Diga para o irmão aí do seu lado, sem vacilar. Prossiga, sem vacilar. Ah, querido, você não pode vacilar. A esperança, ela deveria resistir à inclinação de se deixar influenciar pelas circunstâncias adversas daquele tempo. A decisão que você deve tomar, ela deve ser acima, uma força maior do que as circunstâncias que têm de te influenciar nesse tempo. Nós temos outras circunstâncias, nós temos outras ciladas, mas o objetivo é o mesmo, tentar nos influenciar e roubar a confissão da nossa esperança. Ah, queridos, bastaram 2 anos de fortes ataques de pandemia. E nós tivemos um esvaziamento. Isso não é só Portal do Gramado, mas isso é conhecido em todos os lugares. De mais de 50% daqueles que um dia estavam andando em Cristo e hoje não estão mais. Bastaram nem 2 anos inteiros. Foi muito menos de 2 anos inteiros, mas interessante, irmãos. Isso eu glorifico a Deus. Fico feliz sim, mas do outro lado eu fico triste. Porque quando nós olhamos a realidade da economia de alguns países como o Brasil, mesmo em meio a toda aquela forte crise de pandemia e outras coisas, nós temos dados que alegram o nosso coração, que houve aumento, houve desenvolvimento, houve crescimento de PIB. Empresas aumentaram o seu capital, sim. Houve um investimento de trabalho, onde ninguém se deixou se dobrar por aquilo que vinha, por aquele vento, pessoas se formando, se capacitando. Mas infelizmente, talvez os mesmos que capacitaram, que dobraram o seu capital, que dobraram o seu rendimento, que receberam a sua promoção, talvez foram aqueles que também abandonaram a confissão da esperança. É triste, irmãos. É triste você entrar numa página da rede social e você ver pessoas dizendo alguns assuntos de política e dentro daquilo de repente entra algo
voltado para a fé, e a pessoa diz abertamente, dizendo: hoje eu não preciso mais. Um dia eu andei ali dentro de uma igreja, e aí começa todo tipo de escárnio, de deboche. Que triste. Como assim? Não, arrumei uma porta melhor. Como se fosse uma concorrência, uma porta de emprego, de uma colocação comercial. O autor está dizendo aqui, sabe como você vai conseguir guardar a sua confissão de fé? Sem vacilar. Tome cuidado, meu irmão. Pedro adverte os irmãos também desse tempo, dizendo: vigiai, o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão e tentando a quem possa tragar. Resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem com toda a irmandade sobre a terra. Aqui fala: vigiai. O inimigo está ao derredor, tentando quem possa tragar, mas você não pode abrir mão, vacilar. Mas uma outra característica que você precisa também, para confirmar a sua confissão de esperança, é saber que quem fez a promessa é fiel. Eu não sei se você um dia já levou algum calote. Alguém já prometeu alguma coisa para você e você está esperando até hoje. É ruim, né? É horrível, não é verdade? É horrível ser traído, é horrível ser enganado. Aqui ele está falando justamente isso. Talvez vocês estejam querendo comparar as palavras dos homens que são desonestos, os homens que são maus, com aquele que fez a promessa. Talvez você esteja pensando: mas se Deus é tão bom, Deus é maravilhoso, por que ainda nada aconteceu na minha casa? Querido, eu só posso dizer uma coisa: aquele que fez a promessa é fiel. Guarda no teu coração, guarda no teu coração, que o tempo vai chegar, o tempo dele, mas guarde firme a confissão da sua fé. Deus está por detrás da promessa, é isso que ele está dizendo. Deus está por detrás da promessa que ele fez para você. Creia, permaneça nessa palavra. Querido, permaneça firme. Aqui o autor está dizendo, querido, que as promessas estão baseadas na natureza fidedigna do próprio Deus. Há uma natureza somente dele, de ser fiel. Paulo, quando vai falar sobre essa natureza, algo que é conhecido como a natureza do Senhor, como um atributo natural de Deus, atributo moral de Deus, ele diz assim: se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. É a natureza de Deus ser fiel. Se ele prometeu, meu irmão, creia. Mas eu não estou falando de algo que vai acontecer sem que você continue firme na confissão da sua fé, na esperança do Senhor. Por isso, apegue-se a Deus, apegue-se nas suas promessas, elas vão se cumprir. Creia e permaneça na palavra do Senhor. Terceira e última recomendação que nós temos nesse texto, querido, que é trazido ao nosso coração, versículo 24 e versículo número 25, eu quero ler com os irmãos de novo. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Irmãos, a terceira recomendação, ele está dizendo: desenvolva o encorajamento mútuo, o amor e as boas obras. Interessante, irmãos, eu até tentei buscar nesse texto. O texto ele nos ensina, e eu tentei buscar nesse texto, mas o que o Senhor está dizendo a nós, o que tem para nós aqui, o que tem para mim, o que tem para o eu, nada. Se você for olhar esse texto, você não vai encontrar nada que é voltado a você, ao seu eu. Consideremos-nos também uns aos outros, estimulemos, talvez fôssemos parafrasear, estimulemos-nos uns aos outros, no amor e nas boas obras. Não deixe de congregar, como é costume de algum, mas façam admoestações. A quem? Aos irmãos, ao próximo.
Não é você. Muitas vezes nós queremos pegar a palavra e queremos aquilo que é conhecido como promessa. E nós temos que entender, irmãos, que as promessas do Senhor, elas se realizam na nossa vida através da obediência e da disposição de obedecer a palavra do Senhor. Essa terceira recomendação, ele está dizendo: desenvolva o encorajamento mútuo, o amor e as boas obras. Nessa terceira recomendação, os crentes, eles são orientados a beneficiar o seu semelhante. É isso que ele está dizendo. Você precisa entender que você é chamado para beneficiar aquele que está do seu lado, a abençoar, a ser bênção, a ser canal de bênção na vida do outro. E olha só, consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, quer dizer, amar e fazer boas obras. Ah, queridos, amar o próximo não acontece naturalmente. Nós não nascemos com esse botão. Ele é inserido em nós através da natureza de Cristo. É ou não é verdade? Alguém aqui nasceu com esse botão? Você nasceu com 2 orelhas, com o nariz, com a boca, mas não o botão de amar um ao outro. Agora eu vou acionar o meu modo amar um ao outro. Pim! Pronto. Negativo, querido, não existe isso. E Deus não coloca botão, Deus muda para um novo coração. Deus muda a natureza. A natureza caída continua lá, caída cada vez mais e morta agora. E aí é uma nova criatura. Por isso que Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, a dificuldade de amar uns aos outros, passam. E tudo se faz novo. Eu começo agora a entender e a estimular e a ter condição de amar. Então, amar o próximo não acontece naturalmente. Por isso nós somos chamados a prestar atenção em nossos irmãos, considerar como podemos encorajá-los em amor e boas obras. É isso que acontece na nova vida em Cristo. A recomendação daquela igreja: por que os irmãos começaram a se afastar? Por que os irmãos começaram a ir embora? Porque eles começaram a olhar para a sua própria vida. Quando eu começo a olhar para a minha própria vida, aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu devo ter, eu não tenho mais parte com o Evangelho de Cristo. Eu não tenho mais parte realmente naquilo que o Senhor me ensinou. Porque o Evangelho do Senhor, ele vem, ele nasce, ele é dado a nós através de uma oferta de amor. Jesus é a oferta do Pai a nós. Nós não tínhamos condição, e o Pai falou: eu preciso resgatar. Ele nos amou, eu quero trazê-los à minha presença. E Ele buscou no céu, tudo estava à sua disposição, mas Ele falou assim: eu vou dar o de melhor que eu tenho aqui, para mostrar para eles que eu amo. E Ele olhou e falou: o meu único filho é a prova desse amor. E Ele deu. E Ele deu como prova, dizendo: eu quero dizer a vocês que eu amo, e eu estou trazendo vocês de volta. Eu estou dando o meu filho, para que assim Ele os traga de volta. Querido, nós somos chamados a olhar para os irmãos. Nós temos esse exemplo. Eu não sei de onde que se tira dentro da igreja, ou se alimenta ainda, que você deve viver para você mesmo. Isso é natureza caída que tem que ficar lá atrás. É isso que o autor está dizendo aqui aos irmãos: vocês não conseguem continuar, porque vocês não estão desenvolvendo aquilo que é essencial, e precisa ser desenvolvido o quê? Considerar uns aos outros, e estimular no amor, e estimular nas boas obras, sendo instrumento. E é lógico, isso vai bater contra a intenção carnal. Talvez você esteja pensando: que é isso, pastor? Está ficando doido? Não, eu estou ficando com mais vontade de entender a palavra, e eu queria que você também ficasse. Mas eu sei que você vai dizer isso, porque eu falei: mas como isso? O Senhor falou assim: obedeça, que eu vou realizar no seu coração. Ele está dizendo isso para nós. Uma vida congregacional é uma vida de comunhão e compromisso uns com os outros. Nós precisamos viver isso, entender isso, querido. E a pergunta que eu faço a você é: qual foi a última vez que você foi ao culto pensando em atender a necessidade de alguma pessoa?
Geralmente nós somos chamados nesse tempo do culto, olha a chamada de culto que nós temos hoje em dia, dessa época: venha buscar a tua bênção. É difícil, irmãos, porque ela vai contra o que a palavra fala: estimulemos. Aí eu vou para um lugar onde eu tenho necessidade. Não estou dizendo que você não pode ter necessidade, que você não pode ter luta, mas eu sou estimulado a orar por mim, a buscar por mim, a fazer por mim. Mas quantas vezes você já chegou aqui e falou assim: eu quero orar pelos irmãos? Quantas vezes você chegou antes de começar o culto mais cedo e orou com um, orou com o outro, abençoou? Quantas vezes você já ligou para alguém? Nós temos que estimular uns aos outros. Ah, mas isso é da liderança, isso é do pastor, isso é do departamento de ação social. Veja como nós estamos totalmente errados. O autor não fala disso aqui. O autor não fala de um departamento, fala de cada um individualmente desenvolva o encorajamento mútuo. Nós somos chamados para fazer isso, irmãos. Mas talvez você pergunta: por que eu devo fazer? Por que eu devo encorajar uns aos outros? Por quê? Porque, irmãos, nas reuniões públicas da igreja, é que nós oramos uns pelos outros, choramos e nos alegramos uns com os outros, carregamos os fardos e tristezas uns dos outros, ouvimos a palavra juntos, trabalhamos para praticá-la juntos. Não tem nada de um só. Nós somos um corpo. Nós não somos um membro individual. Para tornar o corpo de Cristo, nós temos que estar unidos, nós temos que trabalhar para o corpo. Mas nós somos muitas vezes estimulados pelo evangelho moderno, que nós temos que buscar a nossa bênção. Você não está sendo proibido de orar e buscar e clamar ao Senhor, mas deixar de estimular os outros a também buscar, a amar, sendo que muitas vezes nós somos incentivados e ouvimos às vezes pelos corredores ou talvez pelas argumentações dizendo: ah, todos, pastor, menos aquele irmão, todos, pastor, menos aquele jovem, todos, pastor, menos aquela senhora, menos aquele senhor. E nós vamos dizer o quê? Responder com a palavra: consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É forte, irmãos. A pergunta que nos é trazida nessa noite, para você não esquecer, é: como está a sua fé? Isso faz parte da nossa fé. O grande problema é que nós achamos que estimular no amor um ao outro é opção nossa, não tem nada a ver com Jesus. E aí eu pergunto: quem te ordenou tirar o amor e as boas obras do Evangelho de Cristo? Quem? Que evangelho é esse que nós estamos querendo viver? Aí a pergunta que vem: por que não está acontecendo, não tem acontecido os resultados? Porque é o evangelho esquartejado, o evangelho que não tem valor, o evangelho inoperante. Diante desta importante ferramenta de fortalecimento, nós precisamos nos manter constantemente unidos. E é isso que vai dizer agora no versículo de número 25, onde ele finaliza a sua ideia de estímulo de amor, e ele vai dizer: por conta disso, não deixem de congregar, como é costume de alguns. O que nós entendemos, irmãos, que as pessoas, elas acabavam deixando de congregar, por conta daquilo, naquela época, por conta daquilo que também acontece hoje. Ah, eu até gosto de alguns irmãos, eu até gosto do louvor, mas lá tem um povinho que eu não vou mais. Eu até gosto daquele lugar, mas tem isso. Você vê, irmãos, nós entendemos aqui, por conta disso, não deixe de congregar, não deixe de estimular, não deixe, porque você tem dificuldade de estimular, de incentivar, em amar, em abençoar, em trazer realmente ofertas, em acolher, em cuidar de alguém. Você acha que você tem o direito de esquartejar o corpo de Cristo? Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Façam admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
As pessoas, elas só estão preocupadas com o eu. Esse pecado do egocentrismo é visto claramente dentro das igrejas, irmãos. Ou melhor, na ausência das pessoas na igreja. E aí o que eu entendo, irmãos, que é justamente o egocentrismo, a dificuldade de estimular um ao outro no amor e nas boas obras, de fortalecer, encorajar, aceitar, orar, abençoar, superar as diferenças. É que as igrejas, elas acabam andando assim, com grupos que variam de tempo em tempo, de lugar em lugar. Nós ouvimos muito: eu não vou mais, pois eu não me sinto bem. Uma outra frase que nós ouvimos também: eu não vou, pois não recebo nada. Aí tem uma outra: eu não vou, pois não tem atividade que eu quero. E aí, o que nós sempre ouvimos é, sempre eu não tenho isso, eu não aceito isso, eu não recebo isso. É o egocentrismo. Muitos saem das igrejas, porque as suas igrejas não satisfez a sua vontade. É interessante, irmãos, que nós, que somos chamados para estimular como igreja uns aos outros, então nós saímos dizendo: eu não vou obedecer, eu não quero mais obedecer. A terceira recomendação nessa noite que esse texto nos traz, e eu já quero concluir com os irmãos, é: desenvolva o encorajamento mútuo, o amor e as boas obras. Você tem feito isso? Pastor, eu nem tinha entendido esse texto, mas agora o Senhor começou a trazer luz ao meu coração. Amém. Que você faça diante do Senhor uma oração e fala: Senhor, me ajude. Porque muitas vezes, amados, queremos viver um evangelho onde esse evangelho esteja eu no centro, a minha família no centro, a minha vontade no centro, os meus ganhos no centro, tudo no centro, e os outros, aqueles que eu até tenho uma certa simpatia, ainda fazem parte das minhas orações, mas aqueles que eu não gosto, eu não quero nem ver. Eu pergunto: da onde é esse evangelho? Que tipo de fé é essa? Nós vivemos um tempo, irmãos, de muita apostasia. Por quê? Muitas das caminhadas de fé foram interrompidas, porque lhe foi roubada a fé. Como está a sua fé? Diante das recomendações, que avaliações você toma para a sua vida hoje? Como está a sua fé? É muito claro o Senhor dizendo a nós que o sacrifício de Jesus nos dá acesso a Deus. Todas as manhãs e todos os dias e todo o tempo você pode se colocar diante dele. Hoje, agora nós estamos diante do Senhor através de um culto público, juntos diante do Senhor, mas nós podemos ter esse acesso diante do Senhor. Jesus nos dá esse acesso. É importante que você prossiga firme na promessa. Saiba que o Senhor tem um tempo de cumprir aquilo que Ele prometeu, e Ele vai cumprir, porque aquele que prometeu é fiel. E por último, irmãos, prossiga, desenvolva no encorajamento do seu irmão. Você tem feito isso? Talvez você tenha dificuldade de chegar para alguém, você tem dificuldade de abraçar. Ah, pastor, eu nunca fui ensinado assim, na minha casa nunca me ensinaram. Você não precisa chegar agora e abraçar, mas eu quero te encorajar, irmãos, a você começar a orar, principalmente por aqueles que o seu coração está fechado. De repente você fechou e você excluiu da sua lista de contato. E a palavra diz: nós precisamos trazer de volta, e nós precisamos orar por essas pessoas. Você tem orado por aqueles que te fez mal? Aquele que te humilhou? Esse é o evangelho. Nós temos que desenvolver um encorajamento. Não vou dizer para você que é fácil, irmãos. É pelo poder do Senhor. E eu quero concluir, enquanto os irmãos estão subindo aqui, e dizer que o autor não incentiva os irmãos dizendo que eles deveriam procurar um psicólogo para ajudá-los. Nem foi indicado àqueles irmãos um livro de autoajuda, não.
E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, não estou dizendo que esse profissional não seja importante. Quando se trata de assuntos realmente psicológicos, de uma enfermidade da mente, tudo bem. Mas o que nós falamos aqui não tem nada a ver de enfermidade e de fragilidade de mente, mas de comportamento espiritual. Não é um livro de autoajuda que vai te deixar mais habilidoso. Não, querido. Mas é de um relacionamento com o Senhor. De você ter mais acessos à sala do trono. Quantos acessos por dia você tem tido à sala do trono? Quantas vezes por dia você entra diante do Pai? Você tem entrado na parte da manhã, porque você começou a desenvolver, você já viu uma grande melhora, diferença na sua vida. Mas não fique por aí, durante o dia do trabalho, das atividades, desenvolva um tempo de comunhão. Você sabe que essa sala do trono é uma sala que você não é obrigado a sair, você pode passar o dia todo, o tempo todo. Pastor, mas eu tenho que trabalhar, e quem disse que você tem que deixar de trabalhar? Você pode trabalhar na sala do trono, comunhão com o Senhor. Você não pode abandonar a promessa. Talvez muitas coisas aconteceram, aquilo que você achava que estava acontecendo, que ela ia já, de repente, estava quase que acontecendo, você viu, olha, alguns sinais, que tudo daria certo, que haveria uma mudança, que você tem orado, mas parece que tudo voltou novamente a estaca zero. E aí você fala, será que vale a pena? Aí você acaba querendo desistir. Prossiga firme, meu irmão. Aquele que prometeu é fiel. Eu quero que você entenda que você está aqui, colocado do lado um do outro na frente. Nós somos corpo. Somos chamados para estimular uns aos outros. Essa pessoa que está à sua frente, outra vez atrás, você procurou saber o nome? Ou isso é responsabilidade de quem está na introdução? Não. É responsabilidade do corpo. Você não precisa ter uma atividade para ser obrigado a fazer um comportamento ou ter um comportamento de encorajamento. Quantas pessoas você já abraçou no final do culto, antes de entrar no seu carro e ir embora? Quantas pessoas aqui você já procurou desenvolver e estreitar um relacionamento? Precisamos começar, irmãos. Interessante que o autor ele termina essa recomendação dizendo: sabe por que você deve fazer? Porque o dia se aproxima. O dia que o Senhor vai recolher a sua igreja. E eu pergunto: você sabe que nós vamos viver eternamente na casa do Pai? É com esse irmão também que você muitas vezes não sabe nem o nome, não consegue nem orar. Senhor, eu quero orar por aquele irmão. Abençoa aquele irmão, Senhor. É o cabeçudo mesmo. É o cabeludo, Senhor. É aquele irmão que não tem cabelo, o carequinha. É o moreno, Senhor. É o japonês. Que vergonha, irmão. Você ora assim pelos seus irmãos? É bullying, irmão. Fazendo bullying diante de Deus aí. Abençoa aquele gordinho, Jesus. Por preguiça de perguntar o nome, eu posso dizer desatenção. Senhor, aquele irmão carrancudo. Irmão, você nunca chegou e deu a paz do Senhor para ele. Você nunca falou: eu posso orar pela sua vida. Nós precisamos assim estimular uns aos outros. Nós temos que chegar, irmãos, pelo menos 10 minutos antes, no mínimo 10 minutos, para orar uns pelos outros. Estimular. Como foi essa semana, meu irmão? Como foi o seu dia? Eu quero abençoar a sua vida. Abençoa a vida desse, abençoa a vida daquele outro. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, eu acho que eu tenho que procurar um psicólogo. Não, você tem que procurar o Espírito Santo. Procure o Espírito Santo. O incentivo não vem de homens. Ele recomenda olhar para Jesus. Somos chamados a olhar para Jesus.